Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Olá a todos, estamos aqui em mais um encontro do Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e continuando a leitura, a discussão, a conversa sobre o texto de Plutarco da educação das crianças, De Liberis Educandis. E nós estamos aqui às voltas só fazendo algumas observações sobre o parágrafo 10, mas nós já lemos, né, o parágrafo 10 no encontro passado. Só queria reforçar aqui esse termo cultura geral é a enciclios paideia. Os dois termos se amalgamaram na palavra enciclopaideia, enciclopédia, né? A palavra enciclopédia vem justamente dessa expressão aqui, aqui enciclion paideumaton, mas o termo seria enciclion paideia, a educação completa, enciclion, ou seja, no círculo, em um círculo. A educação fechada, a educação perfeita, a educação que contempla o todo. Então, a educação geral, a cultura geral. Essa ideia de uma cultura abrangente, geral, mas deve aprendê-las de passagem, tá? Ou seja, não até o fim, né? O que vocês falaram sobre esse trecho aqui? Vocês pararam por aqui? A gente falou sobre isso, sim, Marcos. Ele faz uma oposição da cultura geral à filosofia. Uhum. Então ele diz que a cultura geral é importante, mas não se deter muito nela, porque o que deve encabeçar a educação é a filosofia. Exato, como parece aqui, ó. E deve venerar a filosofia, né? Para passar a gostar delas, pois é impossível ser completo em tudo. Aqui, ó. Toteleion adinaton, né? Gar toteleion adinaton, ou seja, porque você não tem como chegar no telos, no final, né? Para chegar no telos, no final de tudo isso, nós não temos a dinamis, a força. Nós não somos capazes de chegar na compleição disso, né? A ideia aqui, que eu acho que vocês discutiram no encontro passado, é a ideia de que a filosofia ela é importante porque ela se ocupa, quando ele diz assim, da mesma forma, também os que não conseguem ter sucesso com a filosofia perdem tempo com outras disciplinas que não têm qualquer valor. Por isso é necessário que a filosofia encabece a educação, o restante da formação, porque ela se ocupa disso, né? Saber o que é bom e o inútil, o que é justo e injusto, o que se deve escolher e evitar, o relacionamento com os deuses, os pais, por que é necessário temer aos deuses. Então, e o mais importante, não rejubilar na prosperidade, nem ficar muito aflito na desgraça. A filosofia ensina a viver, né? A filosofia, ela dá um norte da vida, ensina quais são os valores a serem seguidos. Por isso a filosofia se ocupa dos fins, não dos meios. Ela apresenta tanto o princípio da ação, quanto o alvo da ação, enquanto que todo o resto é puro instrumental, né? É pura ferramenta para se alcançar um determinado propósito, enquanto que a filosofia diz qual deve ser o princípio que rege a ação e qual o fim que se deve esperar dessa ação, qual é o fim ao qual nós devemos tender, não é? É interessante isso aqui que ele falou também, Marcos. Eu julgo que os homens perfeitos são os que podem unir e alternar a capacidade política com a filosofia. Peraí, onde que tá? 8A, eu tô na 8A. Isso, no 8A, exatamente ali. Sou de opinião que são capazes de dominar os dois maiores bens, dedicar-se à atividade política e passar o tempo ocupando-se da filosofia. E Sócrates vê exatamente isso, ele afirma exatamente isso. Então nós percebemos no texto de Plutarco a presença desse tema, que é um tema isocrático. Isso quer dizer o quê? Que é um tema que já existia na vulgata, digamos assim, da discussão sobre a formação filosófica e a educação,
quem consegue unir filosofia e política. E Sócrates é um autor que procura justamente isso na sua formação, no seu projeto de educação, ele procura justamente isso. Platão também, mas nesse caso aqui, num sentido, eu acho que é num sentido bem menos platônico do que isocrático. Claro que Platão tinha essas pretensões também, e toda a filosofia, em Aristóteles também nós vamos ter isso, ainda que a vida contemplativa seja superior à vida política para Aristóteles, mas o modo como aparece aqui é um modo muito isocrático, é a maneira muito isocrática, porque ele não está aqui usando os termos platônicos, né, para tratar do tema. Ele está usando os termos, o vocabulário isocrático. Né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui acerca desse trecho que você está comentando. Quando ele diz, né, penso que os... Como é que é? Eu vou ler na minha tradução aqui, né? Penso que os homens perfeitos são capazes de mesclar e unir seu poder político com a filosofia, etc. e tal. Isócrates, aqui eu confesso que não estou com o texto grego aberto, mas aqui eu imagino que ele esteja falando da Kalokagatia. Não, aqui o que ele está dizendo é de a capacidade, né? Capacidade política com a filosofia, exato, né? Aqui a Politiken Dynamen, unir, mixar, juntar, né? Com a filosofia. É interessante que, então, o homem perfeito está ali como... o termo... pois é, não é relacionado a Teleios da Anthropos. Aqui o homem acabado, né? Bem. Então, é isso, o homem terminado, né? O homem pois bem... porque se fosse ali o vocabulário da Kalokagatia, bem explícito, a minha pergunta seria se para Isócrates ele usa esse termo, né, esse termo que serve como uma amálgama para todas as virtudes, vamos dizer assim, em relação a esse caldear da filosofia e da ação política. Porque isso é para Platão como deveriam viver os reis filósofos, né? Ora dedicados à contemplação, ora dedicados à tarefa política. Sim. Mas aí eu não sei se esse vocabulário caberia lá, não saberia dizer mesmo. Eu penso que, assim, do que eu li, me parece que o vocabulário de Plutarco é um vocabulário menos técnico aqui, né? Aqui. Um vocabulário menos técnico ao tratar desse assunto, que é também o modo como Isócrates faz a sua reflexão sobre o tema. Ele foge desses termos que poderiam ser compreendidos como termos, digamos, da escola dialético-platônica. Ele usa os termos relacionados à Kalokagatia ou com a ideia, essas ideias que estão na literatura antes de tudo, né, do homem belo e bom, mas ele foge, ou ele não usa, na verdade, não é que ele foge, ele não usa, né, um vocabulário que nós estamos acostumados a perceber, a notar logo de cara, né, que é um vocabulário dialético platônico. E aqui é muito Isócrates, essa afirmação, eu julgo que os homens perfeitos são, é muito uma afirmação, parece muito um trecho de Isócrates, trechos de Isócrates que a gente pode encontrar na literatura dele, nos textos dele, mas me lembra muito coisas que são ditas na Antídotes. Então, essa eu julgo que, penso que, e aí ele começa a falar, né? Esse trecho é muito próximo do vocabulário isocrático. Né? No encontro passado, a gente leu os parágrafos, como foi dito, e a gente ficou de retomar alguns pontos, pelo menos um me lembro na cabeça, que é a questão do cuidado. Eu não sei se o Edson quer fazer alguma consideração, que era um ponto que ele colocava, que a gente, foi o ponto final que a gente conversou. Teve um ponto, se me permitem, aqui na página 45, eu acho que é o parágrafo 8 ainda, que a gente voltou, a gente leu o 8 no encontro passado, e aí teve uma discussão em torno da seguinte frase: a formação única dos bens que temos, que é imortal e divino. Aí eu lembro que o Armando, e que o Carlos, eu acho o Carlos,
divergiram, né, divergiram no bom sentido, sobre esse ponto, porque eu acho que o Armando entendia esse imortal aqui no sentido homérico, né? Não foi isso, Armando? Acho que o Carlos perguntou se era no sentido platônico. Teve essa dúvida aqui no parágrafo 8. Então, vocês chegaram a dar uma olhadinha no grego aqui? Aqui, ó, achei, ó. Paideia de ton hemin monon estin athanaton kaiteion. Imortal e divino. É aqui que está a frase no grego. Paideia de ton hemin monon estin athanaton kaiteion. A educação é entre nós a única coisa imortal e divina. Exato. Monon estin, a única que é athanaton kaiteion. Athanaton não mortal, e thanatos, kaiteion de Deus divino, né? Essa parte aí foi o Armando, né? Falando que seria um valor homérico da Timé. E eu e o Vicente achamos que é uma coisa mais platônica com relação a inteligência como essência do homem, portanto, do qual ninguém pode tirar você dessa posse, desse bem, né? Eu tendo a entender essa expressão nesse sentido de vocês. Eu acho, Armando, que aqui digamos, é um sentido mais lato. Aqui, por que é imortal? Não é que é imortal enquanto nós vivemos, né? Ou seja, não pode ser morto. É isso que ele está dizendo. É algo que não pode ser destruído. Enquanto que qualquer outro bem pode. Ô professor, lembra daquela... acho que todos o Edson, o Bruno, pode lembrar também. Só para colocar mais pimenta aí. Nada de certezas. Mas a grande... Quando o Protágoras, no diálogo, introduz um mito, ele exerce um macrologos, ele faz um discurso longo, e ele fala, e ele tem, ali tem uma contraposição entre ele e Sócrates, quando ele fala assim que, de Ké e Eidos, né, que existia esse direito, parece que é mais um caso, é mais uma ideia do Protágoras do que uma ideia platônica, sabe? Um Protágoras dentro do Platão, quase. Porque nossa fonte do Protágoras uma grande parte é do Platão. Me parece essa frase muito mais parecida com Protágoras, agora pensando distante. Eu queria, então, contrapor aí ao Armando, nesse caso, o Armando, pelo seguinte, ali... No mito do Protágoras, de Ké e Aidos são os bens distribuídos aos homens. Aqui, o que é imortal e divino... Então, portanto, de Ké e Aidos, nós todos teríamos uma cota por natureza. Aqui eu acho que tem um distanciamento, porque a educação não é algo que nos advém por natureza. Portanto, a educação é das coisas que poderíamos adquirir, vamos colocar nesses termos, a única que é de fato imortal e divina, ou seja, é a única que é duradoura, que nós não perdemos, que não nos abandona, e divina como uma afirmação de um valor absoluto. Eu vejo dessa forma aqui. Eu tendo a entender essa afirmação numa chave de fato mais platônica, sobretudo pelo que vem na sequência. Na natureza humana, os dois bens mais importantes são a inteligência e o raciocínio. E aqui o termo... Kai logos. Aqui, né? A inteligência e o logos. É difícil traduzir logos, né? Porque aqui é o raciocínio, mas também a possibilidade de expressar esse pensamento, né? A inteligência comanda o raciocínio está a serviço da inteligência. O raciocínio, por sua vez, não se perturba com a sorte, não se pode tirar pela calúnia, é incorruptível na doença e não se injuria na velhice. Ou seja, nesse sentido que é imortal. A inteligência, ao envelhecer, se rejuvenesce. Mas só uma pimenta. E isso contrapõe com o Protágoras, porque na prática também, aquilo que o Bruno comentou, só reforçando, não seria também, a educação não seria algo divino e imortal para Protágoras, por exemplo? Só colocando uma pergunta aí. Não, pode, aí que tá. Aquilo que Protágoras afirma sobre a educação, e aquilo que, por exemplo, Plutarco afirma, ou mesmo Platão afirma, eles não estão em oposição sempre.
Uhum. A questão é o conteúdo dessa educação, o propósito dessa educação, a premissa dessa educação, a definição dessa educação. Protágoras poderia tranquilamente afirmar isso, que a educação, a paideia, é a única coisa que temos que é imortal e divina ao mesmo tempo. E dar a essa frase um sentido, digamos, mais pragmático, ou um sentido mais literário, que seria o sentido que autores como Isócrates dariam, e Platão também poderia dizer que a paideia é a única coisa que nós temos de imortal e de divino, mas dando a essa afirmação um outro sentido. Um outro sentido. O que eu quero dizer é que é possível compreender uma afirmação dessa sendo dita pelos... não queria fazer essa dicotomia, mas sendo dita pelos dois campos, mas assumindo em cada um deles um sentido e um propósito específico. Por quê? Porque é uma frase muito ampla, muito vaga, muito geral. Nós não temos aqui termos técnicos, nós não temos aqui a afiliação a uma maneira de compreender. Olha só, aqui embaixo, olha só que interessante, ó. Nas leis nós lemos isso, e também lemos isto no texto que a Samira está estudando para Demônico 19. Ou seja, lemos isso em Platão e lemos isso em Isócrates. Também em Plutarco, que é alguém que está, de algum modo, a cavalo entre esses dois autores aí. Então, em Platão existe essa afirmação, e em Isócrates existe essa afirmação. Poderíamos ampliar aqui, no campo da filosofia dita essencialista, metafísica e tal, nós temos essa afirmação, e no campo de uma filosofia pragmática, uma filosofia não essencialista, um convencionalismo, um relativismo, se a gente quiser, de uma maneira muito inadequada usar esse termo, mas sofístico, nós também temos a mesma frase. Por quê? Porque ela é demasiadamente ampla. Ela está, antes de tudo, na tradição literária. Quando, por exemplo, ele afirma aqui, ó, o filósofo Stilpon, né? É um filósofo estoico. Se eu não estiver muito enganado, mas eu acho que é isso mesmo, é um filósofo estoico. Então, aqui, claro que não, a guerra não leva como despojo a virtude, Plutarco, tranquilidade da alma. Vamos ver aqui como é que está isso aqui, a virtude mesmo, a areté. O que eu já li também é que eu li que a guerra não leva como despojo a educação, a paideia. Então, a gente tem, ó, Platão, Isócrates, um filósofo estoico, Plutarco. Isso é um locus comunis, né? É um lugar comum na literatura educativa. Isso é interessante. É um locus, um lugar comum, um topos, né? Que atravessa a literatura sobre educação. Está presente. A educação é algo que nós adquirimos, permanece conosco, enquanto estivermos vivos, sem que nada possa destruir. Por isso que é imortal e divino. Nada pode destruir. A ideia do imortal e do divino aqui, ó, também é interessante pensar que o divino, ele é caracterizado no mundo antigo, antes de tudo, por ser imortal. A oposição entre seres humanos e divindades se dá antes de tudo, porque os seres humanos são Thanatoi e os seres divinos são Thanatoi, ou seja, nós morremos, eles não. Essa é a grande oposição. Os seres divinos são mais belos, são mais fortes, são mais altos, são imortais. Nós somos mortais. Então a afirmação de que é imortal e divino, esse caráter divino está associado ao caráter imortal. É divino porque é imortal, porque nada pode afetá-lo e, de algum modo, funciona, olha que interessante, funciona ao revés do tempo. As pessoas mais velhas, elas são, ou deveriam ser, ou podem ser, se ocuparem da paideia, elas são mais sábias, elas têm ainda mais educação do que as mais jovens. Então, todas as nossas forças se esvaem com o tempo.
mas a educação permanece. A educação aqui no sentido da cultura, daquilo que foi falado antes, da encricliopaideia, a educação ou cultura geral, ela se amplia com o tempo, enquanto que todo o resto se esvai com o tempo. É desgastado, é corroído pelo tempo. Então, esse é o caráter divino também da educação, da paideia, da cultura. Aqui, quando se fala de educação, da cultura, diga. Fora que, se a gente lê na chave mais platônica, a gente também pode associar a expressão divino à ideia da incorruptibilidade. Exato. E isso eu acho que faz muito sentido com passagens que nós já lemos, onde ele faz referência, por exemplo, né, ao rapaz que recebeu uma boa educação, que é capaz de entrar num prostíbulo e não se perder, né, que não vai levar uma vida dedicada à embriaguez, à jogatina e coisas do tipo. Exato. Ou seja, essa ideia da educação como a aquisição ou a formação de valores que são incorruptíveis e que são capazes de manter o indivíduo, vamos dizer, fiel aos valores que recebeu e, portanto, de algum modo mais refratário às tentações que o desviariam, vamos colocar nesses termos. Exato, Bruno. Novamente essa oposição que nós tomamos como natural e que é cultural, que é a valorização do que é eterno em contraposição àquilo que é contingente, aquilo que é perecível, aquilo que é provisório. É a valorização do que é permanente em relação ao que não é. A permanência em oposição à impermanência. Aquilo que é fixo, aquilo que permanece, aquilo que dura, aquilo que não se transforma, aquilo que é imóvel, em contraposição ao seu oposto, a valorização do primeiro em oposição ao segundo. Então, o jovem que entra no prostíbulo e não se corrompe por estar no prostíbulo, por quê? Porque ele deu menos importância ao que era contingente, o que era passageiro, o que era fugaz. E mais porque ele era um chato também, né, Marcos? Aí vem o Carlos, eu estava esperando a intervenção do Carlos na nossa conversa. Então, mas notem, eu não estou defendendo o menino aqui, estou dizendo, talvez ele pudesse ter uma experiência muito legal se ele, de fato, se aventurasse. Ela vai no prostíbulo e não se corrompe nem um pouquinho, é muita chatice. Mas notem, isso faz parte da nossa cultura, é profundo isso, né? Nós vamos encontrar isso em toda a literatura posterior. A educação é uma maneira de... A educação deve nos fazer ver aquilo que vale a pena e aquilo que não vale a pena. Quando ele diz aqui que a filosofia, né, lá na frente, indo lá para o 10, eu acho, né, quando ele elogia a filosofia. Da mesma forma, os que não conseguem ter sucesso com a filosofia perdem tempo contra as disciplinas que não têm qualquer valor. A filosofia precisa encabeçar a restante formação. O que ele está dizendo? A filosofia é o que dá o critério. A filosofia diz o que é bom e o que é ruim aqui embaixo. Ó. Graças à filosofia, sabemos o que é bom e o que é inútil, o que é justo e o que é injusto. Esse critério do valor, que é dado pela filosofia, ele vai apontar como positivo, como valoroso, aquilo que permanece, aquilo que é eterno. Como o corpo é algo que perece, como a beleza corporal é alguma coisa que se esvai, que some, que desaparece, ela não é dotada de realidade. Isso é fortemente platônico, e o Bruno talvez concorde comigo, vocês também, né? Creio que concordam comigo. É uma compreensão da realidade marcadamente platônica que vê o real. Então, platônico é um idealista. Não, Platão é um idealista. Platão não é um idealista. Platão é um realista. Só que ele põe a realidade em outro lugar. A realidade não é isso que nós estamos vendo com os nossos olhos, porque tudo isso que nós vemos passa. Tudo isso que nós vemos desaparece. O que é que permanece?
permanece os conteúdos eternos alcançados os conteúdos eternos da inteligência alcançados pelo exercício dialético, que aqui se confunde, nisso que eu estou falando, se confunde com a própria filosofia platônica. Só que isso se espraiou, não é? Se espraiou para a nossa cultura. Aquela afirmação, que é Isaías, talvez, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu ia falar aí, o resto será acrescido. Mas eu não sei se está nos evangelhos. Está nos evangelhos, né? Tá nos evangelhos. Acho que está em Mateus mesmo. Ele é presente nos 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas. Isso está nos Eclesiastes também. Eu lembro essa ideia, porque eu estou lembrando de uma música que nós cantávamos na missa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Olha só, procura o reino de Deus. Procura o reino de Deus e a sua justiça. E todo o resto será acrescentado. Isso tem uma marca fortemente grega e platônica, no sentido grego platônico. Ou seja, procure o que é fundamental, procure o que é essencial, procure o que nessa... Quando Estilpão diz a guerra não leva a justiça, a areté, a virtude não leva a areté como espólio, quando ele está dizendo isso, a gente poderia dizer também que o que é que sobra? O que é que sobra para nós? O que permanece? A busca... Vocês lembram quando nós lemos aquele texto do Feyerabend, em que ele criticava lá o Xenófanes, né? Fazer uma crítica do Xenófanes. Justamente por isso, quando o Xenófanes coloca a razão como a razão com R maiúsculo, a verdade com V maiúsculo, e aí o Feyerabend vai fazer uma crítica a essa maneira de pensar. Eu acho que a crítica que ele fez ali, acho que valeria aqui. Não para condenar, porque também é uma coisa infantil você condenar o efeito da cultura, né? Condenar a cultura. Analisá-la e perceber que, de fato, é algo que permanece como um tema ressoante ainda hoje. Quando nós vamos a um culto, a uma missa, a uma cerimônia religiosa, elas apontam sempre para a permanência, para a salvação daquilo que é o importante. Quando Sócrates diz é necessário cuidar da alma, a alma é o que há de mais importante. Essa alma socrática, essa psique socrática, ela é algo de permanente, ela é algo que fica. É o contrário do que a gente vê na tradição oriental, em que a impermanência é o tema, em que tudo é impermanente, e que a ideia de permanência é ilusória, é maya para os hindus, é maya, é ilusão, não há nada de permanente, e nem nós mesmos somos permanentes. O eu, para o budismo, né? O eu, esse eu nuclear, substancial, né? Ele não existe, nós precisamos dissolver esse eu, enquanto que o que nós vemos aqui é uma outra maneira de compreender essa experiência humana, em que o eu é o núcleo, o eu deve ser cuidado, mas esse eu, o que é? Ele é, antes de tudo, o nous e o logos. É, antes de tudo, a razão e a capacidade de expressar a razão. É a inteligência e o pensamento, é a palavra argumentada, né? Então, são formas de enfrentar a nossa experiência na Terra, né, de maneiras diferentes. Aqui nós temos o exemplo claro dessa maneira de pensar a educação no Ocidente, e que continua ainda, né? Hoje, não só em cada escola, mas em cada templo religioso também, eu acho que isso se reforça essa ideia do eu. É o eu que sobrevive à morte, é o eu que continua vivendo, do mesmo modo que é o eu que precisa ser educado. Essa constituição de um eu que é dotado dessa paideia que permanece eterna, enquanto esse eu existir, não é? Mas permanece eterna. E esse eu depois, não aqui, mas vai ser concebido como algo que permanece, que não desaparece.
Ô Marcos, aproveitando esse assunto, a educação é algo divino, é um bem que pode ser adquirido e não pode ser roubado, digamos, né? Mas isso é entendido do ponto de vista como ela é um bem de verdade, verdadeiro, eterno na alma, ou ela é simplesmente uma metáfora? Enquanto a alma permanece existindo, é um bem, não é? É um bem que está ali com a alma. Não está aqui discutindo se a alma, aqui, nesse trecho, não está havendo a discussão se a alma permanece viva depois da morte do corpo. O Bruno talvez saiba melhor do que eu. Eu não sei se Plutarco aqui adere ao pensamento platônico nesse sentido, né? Mas a ideia é que ela é imortal e divina porque nada pode destruí-la. Não há nada que possa destruir a educação que nós recebemos enquanto nós mesmos não formos, enquanto nós estivermos, enquanto a nossa alma existir, enquanto o nosso eu existir. Agora, se nós compreendermos, sei lá, a alma tal como Sócrates a compreende, não no Fédon e não na República, mas compreender a alma como Sócrates a compreende numa das possibilidades que ele dá, né, após a morte, ou uma vida depois da morte, ou a morte mesmo da própria alma. Então, quando Sócrates compreende na Apologia, na Apologia de Sócrates, quando ele diz, então eu estarei lá no Hades conversando com os heróis, tal, é claramente aí a compreensão de que a alma permanece, que nós permanecemos. Depois de mortos, a nossa alma, de algum modo, vê e fala e conversa. Então, a questão é, enquanto houver a alma, há essa permanência da paideia acrescentada a ela. Enquanto a alma existir, enquanto ela existir. Claro, se a gente pensa na República, lá no final da República, quando nós, antes de encarnarmos de novo, devemos beber da água do rio do esquecimento, aí se bebemos muito, se bebemos pouco, se interfere no que nós sabemos, e voltamos para a Terra, reencarnamos e não sabemos de muita coisa, porque bebemos a água do esquecimento. No entanto, esse saber é o quê? Ele continua conosco. O que aconteceu? Nós apenas esquecemos o que nós já sabíamos. Então, a educação é um processo de fazer com que aflore na gente aquilo que nós já sabíamos, estava em nós. Eu estou seguindo pela análise, digamos, mitológica, da narrativa, né? Esse saber já estava na gente. É necessário, então, que a alma reconheça, reveja aquilo que está nela. Note, a educação está nela, mas que ocultada. A outra interpretação, que é a interpretação que o Bruno segue, tal, a ideia de que nós estamos tratando aqui de uma apresentação, um pensamento que se ocupa do que a gente poderia chamar de ideias inatas e tal. Mas aí é outra chave, né, de entender. Estou tentando responder à sua colocação. Enquanto houver alma, a paideia permanece. Ainda que eu beba da água do rio do esquecimento, o conhecimento da paideia permanece em mim, só que obscurecido. Eu preciso... Então, a educação é o quê? Educação é um rememorar, é o tema socrático, né? Educação é um rememorar, é lembrar daquilo que nós já sabemos, por termos vivido muitas vidas. É exatamente isso que eu queria saber. Agora, a gente só não sabe se o Plutarco tinha essa concepção do Platão, né? Completa. Não sei se o Bruno sabe. Plutarco é um autor com o qual eu não lido, então eu não sei. Eu tenderia a dizer que ele é um platônico nessa chave também. Eu tenderia a dizer isso. Mas ao mesmo tempo ele também segue, nós vemos nos textos dele, ele segue a religião, digamos, a religião pública, a religião comum, né, do tempo dele. Mas eu não sei dizer. Eu também não saberia dizer, com base no pouco que eu conheço de Plutarco, o quanto ele é aderente à doutrina platônica da alma, vamos dizer assim. Uhum. Mas de todo modo, aqui aparece, a todo momento no discurso dele, algo que não aparece
nas preocupações platônicas, que é o resultado imediato pragmático da educação. Sim, por isso eu acho que ele está próximo de Sócrates. Então eu tenderia a dizer que, mesmo que nós pudéssemos fundamentar num argumento platônico isso que Plutarco está apresentando, e mesmo que pudéssemos dizer, Plutarco acompanharia Platão, enfim, ou acompanha Platão, aqui nesse texto não me parece que seja necessária essa fundamentação metafísica. Exato. Acho que podemos ir para o 11, inclusive não é um parágrafo muito longo, né? Acho que a gente consegue dar conta dele. Não é certamente conveniente descuidar o exercício do corpo, mas devem confiar-se as crianças ao pedótriba, a fim de se exercitarem de forma adequada por causa da harmonia e da força corporais. Porque a base de uma boa velhice é um correto cuidado físico durante a infância. Tal como é necessário no bom tempo preparar-se à tempestade. Da mesma maneira convém seguir-se durante a juventude a disciplina e a moderação como recurso para a velhice. Deste modo, deve-se regular o esforço corporal das crianças para evitar que, por esgotamento, renunciem ao trabalho da educação. Na verdade, o sono e a lassitude, segundo Platão, são inimigos do estudo. E por que estes? Ora, esta é precisamente a questão mais importante de todas as que desejo abordar. É necessário preparar as crianças para as lutas militares, exercitando-as no lançamento de dardos, de flechas e na caça, pois, nos combates, os bens dos vencidos estão destinados aos vencedores como prêmio. A guerra não aceita que a boa constituição física seja desenvolvida com languidez e o soldado frágil, acostumado aos exércitos de atletas que não são belicosos, recusa das lutas guerreiras. Alguém poderia dizer: o que é isto? Tu prometestes dar conselhos sobre a educação das crianças de condição livre e descuidaste, manifestamente, a educação das crianças pobres e plebeias. Porventura, concordas que se dê formação apenas aos ricos? Não é difícil responder a isso. Eu preferiria que esta educação aproveitasse realmente a todas as crianças de forma indiferente. Contudo, alguns que trabalham no campo por falta de recursos não podem tirar proveito dos meus conselhos. Culpem a sorte e não quem os aconselha. Devem, porém, os pobres esforçar-se por, na medida do possível, dar aos filhos a melhor educação, senão que lhes procurem dar aquilo que estiver ao seu alcance. Acrescentei estas coisas ao meu discurso para, de seguida, referir outros elementos que contribuem para a educação justa dos jovens. 2 grandes blocos, né? Um sobre a educação, o exercício do corpo, e o outro sobre a educação dos pobres. 2 grandes blocos, não, um bloco maior que o outro, na verdade. Estou de acordo, acho que é isso mesmo. Né? A educação do corpo, né, da ginástica, a necessidade de estar pronto para a guerra. É isso. E depois, a quem se destina essa educação ou esses conselhos, né? E assim, aqui é interessante, porque é outro tema, né? A preguiça, o sono e a lassitude, né? A preguiça, né? Uhum. A tradução, uma má tradução, mas o sono e a lassitude são inimigos do estudo. Então, a educação do corpo é também educação, auxilia a educação do espírito, né? Porque faz com que o corpo seja obediente, né? ao espírito. Então, ao mesmo tempo, deve-se regular o esforço corporal das crianças para se evitar que elas renunciem ao trabalho da educação por muito cansaço. É sempre esse meio termo, né? Sempre a busca por um meio termo. Não sei, vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre esse trecho da educação do corpo? Tem esse trecho aí, em torno de 8D, né? Onde ele fala de são inimigos. Cadê, ó? O sono e a lassitude, segundo Platão, são inimigos do estudo. E aqui, por outro lado, ele também está citando Xenofonte, para falar da necessidade.
eu tive a impressão de que ele se afasta um pouquinho de Platão. Porque me parece que o que ele está dizendo é o seguinte, né? Não se deve ter muito cuidado com o exercício do corpo para que a fadiga do corpo não interfira na educação da alma, na educação do logos, da inteligência. Né? Me parece que há uma contraposição platônica aqui entre o que é uma educação da alma, uma educação do logos e uma educação do corpo, e que aqui, em relação à educação do corpo, ele se afastaria um pouco de Platão e se aproximaria um pouco mais de Xenofonte. Não, foi uma impressão. Não, certo. Na verdade, eu corrijo aquilo que eu falei. Porque quando ele fala aqui, na verdade, o sono e a lassitude são inimigos do estudo, o que ele está falando é outra coisa. Está dizendo que se a criança se esgota no exercício físico, ela vai ter sono e lassitude, o sono e cansaço, né? E não vai estudar. É isso. E outra coisa, quando eu falei muito de Isócrates, né? Mas a gente pode colocar junto de Isócrates, em tudo aquilo que eu falei, a gente pode pôr também Xenofonte. Que se a professora Alessandra estivesse aqui, ela diria isso, né? Nós tínhamos esquecido de Xenofonte. Xenofonte estaria do lado de Sócrates. Então tem muito de Xenofonte aqui também. Quando eu li, eu lembrei daquela questão da resistência, né? Da carteiria, né? Que é uma característica, por exemplo, do Sócrates, de Xenofonte, né? A encrateia, a carteiria e a autarqueia, né? Exatamente, é isso. O que eu falei antes está... Retiro, não é essa a questão. Não é essa. Não que ele seja contra, mas o que ele está tratando aqui no texto é outra coisa. Tem que tomar cuidado para que essa formação permaneça nos seus limites, esse exercício do corpo, que não atrapalhe os estudos, não é? E aí depois ele vem a ideia da formação para as lutas militares, evitar a languidez, o soldado frágil. É isso mesmo. Professor Marcos, Diga. Alexandre aqui. Diga, meu cara. Também tem outra coisa, talvez, que tem relação com essa questão. Não sei, é uma dúvida realmente minha. Diga. Porque quando ele fala, a primeira parte que ele fala da educação do corpo, ele está falando quase como assim, cuidado para não exagerar, para não atrapalhar o resto da educação, né? E depois ele reforça que precisa dessa educação, mas ele dá uma necessidade para ela, não uma necessidade do ponto de vista do indivíduo, mas do ponto de vista da polis, né? Ele fala, é necessário por causa das guerras, basicamente. Sim. Ela é necessária, você pegou o ponto, ela é necessária por causa das guerras, mas também, olha aqui, Alexandre, deve confiar essas crianças ao pedótriba, que é o professor de ginástica, a fim de se exercitarem de forma adequada por causa da harmonia e da força corporais, que é a base de uma boa velhice, um correto cuidado físico durante a infância. Então, tem esse aspecto também, eles estão entrelaçados. Né? Um sujeito frágil, ele é um péssimo cidadão e teria uma péssima vida também. É algo que vale para a gente. Nós todos estamos também... Vocês viram a pesquisa que saiu, acho que hoje, que 1 em cada 4 brasileiros está acima do peso, né? Eu me incluo entre esse 1/4 de brasileiros. Eu devo estar acima do peso por uns 3 brasileiros aí. Com certeza. Mas é o que ele está falando, ele está dizendo isso, né? E olha só, ele diz da velhice. Ou seja, isso é importante, convém seguir-se durante a juventude, disciplina e moderação como recurso para a velhice. Então ele está dizendo, cuida agora que você é jovem do corpo, para que quando você for mais velho, você tenha uma vida boa, não é? Do mesmo modo, seja aqui também instruído no lançamento de dardos e flechas e na caça, pois você precisa participar das guerras e dos combates. E aí o Alexandre está certo, concordo plenamente, né? Mas vale para a gente mesmo. Nós não seguimos ainda essa recomendação de 1.900, 1.800 anos, né? Fiquei lembrando da imagem do Quiron, né? Uma imagem arquetípica do mestre ideal, que une essas duas instâncias do corpo
do homem, né, da cabeça, né, racional, e do instinto do cavalo, né? Eu fiquei lembrando da questão na iconografia, em geral, quando tem uma aula do Quirón ao Aquiles, geralmente, que ele é retratado, ele geralmente está fazendo geralmente é uma aula física, no sentido de lançamento de dardos, ou de ensinando o Aquiles a jogar a flecha. Acho que eu já vi uma só que ele estava com uma lira na mão, então ensinando música. Mas, em geral, é um ensino guerreiro, assim, pelo menos na iconografia neoclássica e tal. Então, não sei, mais a título de curiosidade. Não, interessante. Essa junção, né? A junção dessas duas coisas, né? No caso, eu acho que faz sentido a iconografia ser mais explícita na formação guerreira por conta de Aquiles ser um guerreiro. E Aquiles ser um guerreiro de um período da história grega em que a expressão da areté era, antes de tudo, a expressão guerreira. Claro que você tinha toda a necessidade daquela formação do homem nobre, tal. Mas isso se dava na guerra. Nesse cenário, ou no cenário já, nesse aqui, mas antes mesmo, no cenário da cidade-estado, no período dito clássico, a expressão da areté se dá na atuação do homem, não da mulher, né? Da atuação do homem na cidade. Aí, para isso, são necessários outros recursos. Então, o recurso da persuasão, da fala, da deliberação, que precisam, que antes não existissem, eram necessários, mas eles assumem uma característica muito maior agora. E há também, nesse cenário, ainda continua existindo, a necessidade de formação para militar, formação no corpo, mas vai haver menos ênfase do que havia no período anterior. Então, eu penso que talvez essa seja uma explicação. E aqui, quando ele fala da formação dos pobres, e isso é interessante, porque nós não havíamos lido ainda nada que explicitamente se ocupasse, ainda que por um parágrafo apenas, mas que se ocupasse da educação, do problema da educação dos pobres, né? Marcos, essa é uma questão muito forte, né? Uma questão interpretativa muito forte dentro da República. Então, para a herança do pensamento platônico, né, para aqueles que se colocam na linhagem, isso certamente aparece como um ponto de discussão, porque quando Platão estabelece na República a educação elementar, não há ali nenhum argumento, nenhuma fala que indique que essa educação seria restrita aos filhos de uma classe. Né? Sim. Há uma tendência de interpretação mais elitista do platonismo, claro, que vai ver essa educação apenas como a educação dos livres, mas existe uma outra corrente forte também, da qual eu sou mais simpático, e talvez o grande representante desse argumento seja o Cornford, né, o Francis Cornford, de que necessariamente nós teríamos que pensar a educação elementar platônica como sendo uma educação para toda a polis. Sim. O desenho da classe só se dá a partir a partir da primeira seleção que se faz. Sim, mas eu também penso isso. A questão é que a República já é uma engenharia social diferente do cenário que o Plutarco tem aqui. Sem dúvida. Mas, de todo modo, me parece que ele está herdando essa questão. De que modo você vai educar os pobres? Pode ser, podemos interpretar assim. Porque ele não parte dessa organização social, desse Estado que Platão elabora, no qual as definições de pobreza elas ficam um pouco pouco claras,
Porque o governante, e no caso o rei ou os reis filósofos, eles serão pobres também. Uhum. Então, e aí? A educação do pobre, ou a educação do rico, ou a educação da elite econômica? A gente não tem uma elite econômica governando, a gente tem uma elite intelectual, e as referências elas acabam se confundindo todas na República nesse aspecto. Por vezes você pode em tese encontrar entre os... Em tese não, você vai encontrar entre a classe produtora pessoas, seres humanos, mais ricos do que um governante. Você pode, em tese, você pode ter isso. Na verdade, do nosso ponto de vista, os únicos ricos na República Platônica é a classe produtora, né? Porque aos filósofos você não tem nem sua casa. Exato, só que aí o que é riqueza, né? Nesse caso, essa riqueza que dá, por exemplo, a possibilidade de aquisição de bens e tal, daria a possibilidade de aquisição de bens para essa classe produtora, ela mesma é regida por aqueles que não são ricos e que detêm o poder e são dotados da inteligência. Isso daí é um outro tipo de riqueza. A própria noção de riqueza e de valor, né, ela é questionada, né, na República. Não, mas eu concordo com você, só o que eu estou dizendo aqui. E aí o nosso amigo o Plutarco se aproxima de outros pensadores, como Isócrates ou Xenofonte mesmo, mas talvez mais Isócrates nesse caso, porque ele está ocupado com a cidade que ele tem, com a Queroneia, lá que ele tem diante dos olhos, né? Aquela cidade, aos pobres nessa cidade. E essa educação que eu estou falando não é uma educação que vai acontecer dentro de um estado mais ou menos ideal. É uma educação que acontece aqui. E os pobres? O que eu faço? Aí ele diz, culpem a sorte, né? É a solução que ele dá, né? Culpem a sorte e tentem fazer o que de mais útil vocês puderem, né? Tentem seguir os meus conselhos, né? Aqui conselhos sobre a educação das crianças de condição livre. Condição livre. Mas e descuidar-se das educações das crianças pobres e plebeias, que são livres também. Essas crianças pobres e plebeias, elas são livres. Isso é interessante, existem os livres pobres e os livres ricos. Os livres pobres, os cidadãos pobres, eles não têm como pagar uma educação desse tipo para os seus filhos, mas eles continuam sendo cidadãos e livres. Ele não está falando aqui dos escravos. De fato, olha só, no começo desse parágrafo, quando ele diz, né, que as crianças devem ser enviadas ao pedótriba, quando ele fala dos pobres, são aqueles que não podem enviar seus filhos a um pedótriba. Exatamente. Mas aí que tá, o que é interessante, mesmo assim eles são livres, ou seja, são cidadãos. Só que são cidadãos pobres. Só que abaixo disso, você tem os escravos. Esses não há nenhuma, no seu clube, não há nada, não há um discurso de educação dos escravos, porque eles não são cidadãos, ao bem dizer, eles nem existem. Do ponto de vista de uma relação com esse conhecimento, que é todo ele pensado, aí o Alexandre lembrou disso, todo ele pensado na sua conexão com a cidade. A própria expressão da eudaimonia privada se dá na cidade. Sem a sua cidade, o que é um homem? Não é nada, é pouco, é um estrangeiro em outro lugar. Ele precisa poder atuar na vida pública. E o escravo não atua. Então, o escravo, do ponto de vista do discurso educativo, não existe. Ele se refere aos ricos. Aí que tá. Esses pobres, eles ainda estão acima dos escravos. Mas é interessante essa afirmação, digamos, essa afirmação tão clara, né? Ou seja, eu preferia que essa educação aproveitasse a todas as crianças de forma indiferente. Todas as crianças de forma indiferente, a todos, ou seja. Só que aí eles culpam a sorte. A ideia, hoje nós concebemos que a educação de todos como um direito de cada um e um dever do Estado. Aqui nós não temos a ideia de que a educação das crianças era um dever do Estado. A educação das crianças era um dever dos pais.
Não há aqui, nesse texto, não há aqui a ideia de uma escola. Então, isso é... Não sei se o Vitor Hugo está aí, mas essa é uma questão da investigação do Vitor, né? Está falando de educação e não estamos falando de escola aqui. No sentido de uma escola pública, uma escola comum. Cada um procura resolver o problema da educação ao seu modo, contratando professores privados e tal. Marcos, você diria que nessa expressão, né, assim, gostaria que for, como é que está nessa tradução aí lá no começo? Que essa educação aproveitasse realmente a todas as crianças de forma indiferente. Você diria que há aí uma preocupação ou uma intencionalidade republicana? Pode ser. A expressão, quem sabe, uma primeira expressão. Professor Marcos. Diga. E Bruno Alexandre aqui. Só uma dúvida mesmo. O Bruno estava falando de como que poderia essas questões estar sendo expostas pelo Plutarco como uma espécie de uma herança, né, do pensamento platônico da República. Mas um fator importante que eu até estava falando, mas assim, em relação com Platão, né, com a diferença entre a exposição na República e aqui. Porque na República você tem toda essa discussão se essa educação, como que se daria em relação às 3 classes lá da República e tudo mais, essa coisa do filtro que tem, né? Mas, de qualquer forma, na República, essa educação seria fornecida pela polis, né? E aqui, como fica claro, pelos pais. Então, esse é um fator importante dessas duas, digamos, concepções, né? Do Platão e do Plutarco aqui, que o Plutarco está falando quase como assim, os pobres se vira como der, faz o melhor que dá para fazer, né? No Platão, a questão está toda dentro de um contexto mais da polis mesmo, né? Faz sentido, né? Digamos, nesse caso, Platão é mais republicano, né? Talvez a primeira grande expressão de uma preocupação ou do desejo de estabelecer a educação como um direito, vamos dizer assim, ou algo dedicado a toda a polis, né, portanto republicano, talvez o primeiro mesmo seja Platão. Talvez aqui essa preocupação de Plutarco seja um eco dessa utopia platônica, mais do que algo endereçado a seu próprio tempo, porque a gente também tem que lembrar que Plutarco ele é um herdeiro, né, acho talvez até que se colocaria como um herdeiro direto do pensamento platônico, né, ele vai falar Platão o divino e tal, mas o contexto dele está muito distante do contexto da polis, né? E o Plutarco ele está num período em que começam a surgir escolas mesmo. Nesse período começam a surgir escolas que são financiadas pelo poder público, digamos assim. O período helenístico vê surgir em várias cidades essas escolas de educação primária, escola de ensino fundamental, que reúnem várias crianças para a instrução do professor de gramática, do professor de música. Então, o que ele está falando aqui também, só para, talvez, o que ele está falando aqui, talvez ele esteja se referindo a uma realidade, mas essa realidade, ela começa a se modificar no período em que ele, no período de vida dele também, já, né? Isso que eu queria... na verdade, estou pensando ao mesmo tempo. Será que ele não chegou a ver, né, escolas desse tipo que passam a surgir na época dele,